Boa noite, irmãos. Tudo bem? Se assente, por favor. Abra a tua Bíblia em João capítulo 8. Em nome de Jesus. Evangelho de João capítulo 8. Nosso ponto de partida. Preste muita atenção no que você vai ouvir da parte de Deus. Por quê, pastor? Porque é a palavra dele. Quando nós damos ouvidos para a palavra, não importa qual seja, porque o que Jesus disse é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? De Deus. Ainda que a gente não goste do que vamos ouvir, porque a verdade é essa. Tem palavras que a gente ouve, como esses dias eu falei com vocês, já tem acho que uns 30 dias, né? Como que a nossa mente humana consegue compreender que a vara e o cajado é que traz o consolo? Ela traz dor, não é verdade? Receber varadas nas costas, receber uma cajadada na cabeça, vai provocar uma dor, mas isso é uma mente humana. A mente de Deus, ela sempre nos inclinará para compreender a palavra de Deus, sendo o melhor para a vida daqueles que inclinarem, não só o ouvido, mas o coração para compreender. Eu sempre digo que não existe palavra dura, existe um coração que não é circuncidado para aquela palavra. Os apóstolos e os discípulos de João 6,60 voltaram atrás porque não poderiam segui-lo. E o porquê que eles não poderiam? Porque Jesus tinha perdido o poder de fazer milagres? Não. Eles não poderiam mais seguir a Jesus por causa do seu intelecto. Quando o homem quer agir por si só, Deus nunca vai operar o que Deus tem que fazer. Enquanto eu, como pregador, achar que sou eu, achar que vem por meio de mim, Deus não estará comigo. Às vezes as pessoas na igreja, elas se comportam assim. Elas agem desta maneira, porque aqueles que estavam com Jesus eram apóstolos, discípulos, e geralmente esse tipo de pessoas, vamos trazer para os dias de hoje, são os obreiros, não é verdade? Os pastores. E se você for ver, por exemplo, quantos pastores desistem da fé, não são poucos. Recentemente mesmo na nossa igreja, teve vários que desistiram do ministério e voltaram para suas vidas seculares, de um lugar da onde Deus tirou. Por quê? Lembra da história de Eliseu? Elias passou com a capa, lançou sobre ele, e ele abandona os bois, os carros de bois, e foi servir a Elias, não a Elias propriamente, foi servir o Deus que Elias servia. E o que ele faz com os bois? Sabe o que ele fez, Duda? O que eu e você gosta. O que nós gostamos? Nós gostamos de churrasco. Pegou os carros de bois, a madeira, cortou toda, fez uma fogueira ali, e pegou o boi, escarneou e fez um churrasco e assou e comeu. O que ele estava dizendo? Eu não volto mais para aquele lugar de onde Deus me tirou. Ele era pessoas diferenciadas. Nós precisamos entender, o fato de eu estar no altar não significa que eu sou melhor do que você. Eu estou um nível espiritual acima de você, fisicamente falando, depois eu vou falar do espiritual. Porque o lugar que eu estou aqui do céu é elevado. Fisicamente, para Deus eu sou igual a você. Mas espiritualmente, eu preciso estar acima, porque eu tenho que ter algo para ensinar. A mesma coisa eram aqueles discípulos, a mesma coisa eram aqueles apóstolos. Agora você imagina só, aqueles que andavam com Jesus, eram os obreiros de Jesus, eles retrocederam porque não conseguiam ouvir a palavra. Imagina o povo. Você já parou para pensar nisso? Você diz seguir a Jesus, como eu também digo seguir. E as pessoas olham para nós, para ver qual é o testemunho que nós estamos dando, se é um testemunho verdadeiro ou se é um mentiroso.
Porque as pessoas, segundo Romanos, Paulo escrevendo essa carta aos judeus que estavam em Roma, Paulo disse no capítulo 8, versículo 19, que há, no sentido de existir, uma ardente expectação da criatura. Quem são as criaturas? Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. As criaturas que esperam a manifestação dos filhos de Deus. Agora, qual é a manifestação que eu estou demonstrando? Para as pessoas lá de fora. O que é que, com a minha vida, eu tenho demonstrado? Às vezes nem eu vou entrar no céu por essa má conduta e ainda estou impedindo os outros de entrar. Por quê? Porque as pessoas estão assim para mim e estão assim para você, e estão assim para nós. Olhando para ver se a gente tem o caráter de Cristo. Ô meu irmão, coloque isso no seu coração. Você tem que ser exemplo. Você não pode viver uma vida qualquer, não, você tem que ser exemplo. Bom, não sei por que eu estou dizendo isso a você. Nos outros 2 cultos eu não falei, mas com certeza o Espírito Santo quer falar com alguém. E às vezes você está fechando o ouvido para não ouvir. Faça isso não. Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. Então vamos para a mensagem principal. João 8,44, não conversa com ninguém, preste bastante atenção. Diz assim, ó. Vós sois do... Eu vou ler de novo, de uma forma proposital. Vós sois do diabo. Aí, quando eu parar, você complete o versículo, por favor. Combinado assim? Combinado, pessoal? Quem está vivo, diga amém. Ô, glória, eu pensei que vocês estavam mortos. Vós sois do... Que informação importante para mim e para você. Porque às vezes, quando nós ouvimos uma frase, um versículo, ou quando alguém chama a gente por um nome, ou diz que a gente é uma pessoa que talvez para nós não somos, mas é o que as pessoas estão vendo. O que João está dizendo não é um pré-julgamento que ele faz acerca das pessoas. João estava afirmando, tanto é que ele diz assim, vós sois. E por que João estava afirmando de uma forma muito categórica? Porque ele via que através daquelas condutas que o povo de Deus fazia, não era coerente como o cristão deveria andar. Meu irmão, não tem como servir a 2 senhores, ou você serve a Deus ou você não serve. Se você precisa sair de cima do muro, se acaso você não tomou o seu partido e nenhuma decisão por servir a Cristo. Não tem como, da mesma fonte, jorrar bênção e maldição. Isso é incoerente com o evangelho que nós dizemos crer, com o evangelho que nós dizemos viver. João, olhando para o povo, disse assim, olha, sabe de quem vocês são? Vocês são do diabo. Imagine você, se você ouvisse esta afirmação de alguém virasse para você e dissesse assim, olha, você é do diabo, e você perguntasse assim, por quê? Porque você faz isso e você faz aquilo. Você fala, meu Deus, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas às vezes é o que acontece com a gente. E nós precisamos se atentar para isso. Tanto é que João continuou o seu versículo falando por que ele tinha esse pensamento. Aí ele continua dizendo assim, ó, vós sois do diabo, e o diabo é vosso pai. Irmãos, que triste, quando nós temos um ser que não é Deus como a figura paterna, não biologicamente falando. Quando ele fala de pai, ele fala de um Senhor, ele fala daquele que dá a direção, ele fala daquele que pode nos dar a instrução, e às vezes a instrução que nós estamos recebendo não é de Deus. Você já parou para pensar nisso? Vamos lá? Vamos lá? Vamos entender isso aqui? Espera aí. O pai, a figura do pai é fazer o quê? Não é mostrar para a gente, muitas vezes, o caminho certo a seguir? Sim ou não? Mas também ele tem o dever de mostrar quando a gente está errado. Concorda comigo? Sim ou não, pessoal?
Sim ou não? Se nós temos por pai, olha só, vamos entender isso aqui, com muita cautela. Eu não tenho pressa de terminar hoje não, tá? Hoje o culto das 10, das 9 eu terminei, já era 11 e lá vai pedrada. Estou nem preocupado que você vai trabalhar amanhã. Você vai trabalhar amanhã? Vai ou não vai? Então nós vamos fazer uma vigília hoje. Fica tranquilo com isso. Né, minha irmã? Vamos fazer uma vigília hoje, fica tranquilo. Mas olha, presta atenção, não que eu vou demorar muito, mas vou demorar um pouco. Então preste atenção, a figura do pai é ensinar, é instruir, é falar o que a gente deve ou não deve fazer. No caso, Deus, porque Ele quer o nosso bem. Mas se acaso o nosso pai é outro, o que é que Ele vai nos direcionar a fazer? Aquilo que Ele quer. Ou seja, somente as suas vontades. Eu tenho dito para a igreja, inclusive eu falo isso com constância aqui, orientando, não porque eu quero, irmão, preste atenção, com muita cautela nisso, vamos bem devagar para você não entender errado. Eu penso que o pior do que não entender é entender errado o que a gente fala. E pasme você, o que tem de gente na igreja que entende errado o que eu prego, não é brincadeira. Acaba o culto, a pessoa vem falar comigo, pastor, o senhor falou isso e isso. Irmão, não falei isso não. Meu Deus, o que é aquilo? Eu fico assustado às vezes com a atitude dos crentes. Mas tudo bem. E aí eu vou explicar direito o que é que ele precisava ter entendido. Porque do púlpito aí em você tem um tempo. E até chegar aí o diabo distorce e faz você entender só o que ele quer. Porque às vezes você já está inclinando para aquele lado. Porque ele tem sido às vezes o seu pai. Misericórdia, pastor. Misericórdia não. Não adianta nem se amarrar porque está solto. Agora, o que é que eu tenho falado com constância? E eu tenho ensinado à igreja. Tudo que você vai fazer, você tem que orar, irmãos. Eu chamei umas irmãs aqui da igreja e falei com elas. Olha só, elas deixaram de vir aqui porque elas querem ir lá no 1º de março, porque elas querem cultuar às 7 horas da manhã para o resto do domingo ficar livres. Eu chamei as irmãs e perguntei, se vocês oraram? Pastor, mas não é a igreja da graça? É, mas Deus mandou você ir ou mandou você ficar? Pastor, nós não oramos, então cuidado, você pode ter problema. Deus não mandou você ir lá. Agora, se Ele mandou, Ele vai sustentar, Ele vai ser com você. Qual é o problema? A gente faz as coisas sem consultar a Deus. Sabe por quê? Porque nós já temos uma opinião formada e a gente quer viver aquilo. Irmão, toma cuidado. Você pode pagar um preço por isso. Como eu expliquei para a irmã, aí olha só a gravidade que as pessoas não conseguem entender. O filho da irmã sempre vinha com a irmã aqui no culto. Já tem alguns domingos que não vai lá, sabe por quê? Porque é 7 horas da manhã que o culto começa. Então, ou seja, a criança tem dificuldade para acordar cedo. E com isso, a criança está ficando sem o alimento da palavra. A criança não, um adolescente já. O adolescente está ficando sem o alimento da palavra. E o que é que vai acontecer com esse adolescente sem se alimentar? Ele vai ficar fraco espiritualmente, ele vai cair logo, logo. E quem vai ser o culpado? O culpado é a mãe e o pai que não tem discernimento e que não orou a Deus. Às vezes nós queremos fazer só o que a gente quer, ou o que o nosso pai manda a gente fazer. Agora, quem é o seu pai? Tem pessoas que até oram, mas já estão com a resposta na cabeça. Irmão, não faz o que você quer, faça o que Deus manda. João olhou para o povo e falou assim, gente, o pai de vocês é o diabo. Por quê? Presta atenção, você vai entender. Aí ele disse assim, porque quereis satisfazer-lhe os seus desejos. Olha só, e qual é o desejo de Satanás? O desejo de Satanás é matar, roubar e destruir. E o pecado vai entrando de uma forma tão sorrateira, o pecado, segundo um amigo meu, ele diz assim, que o pecado é tão refinado, que ele passa diante dos nossos olhos que a gente não consegue perceber. Como tem gente enganada dentro da igreja, irmão. Sabe qual que é o pior dessas pessoas? As pessoas acham religiosas demais, as pessoas acham que são santas demais, acham que não precisa. Hoje uma irmã falou assim para mim, pastor, é o meu marido, pastor, eu não sei o que, pastor, tinha que buscar Deus. A irmã estava cheia de orgulho, a irmã estava cheia de vaidade dentro do coração. Não, pastor, tem que orar a Deus, tem que falar nada para o pastor, não. O seu abençoado. Deixa eu respirar. Passou. Por que Deus colocou os pastores e os profetas na terra? Ô meu irmão,
para de ser tonto. Você acha que você não precisa de uma direção de um homem de Deus? Às vezes nós estamos dentro da igreja enganados por nós mesmos, por uma religiosidade, como eu disse para essa irmã. Falei, irmã, a senhora vai cair com esse orgulho. Na verdade, vai cair não, a senhora já caiu. Cheio de orgulho. Há um tempo atrás eu preguei para vocês sobre um tema da mensagem que nós precisamos fazer, que é vencer o silêncio. Quantas pessoas me procuraram depois no privado, no particular, e disseram, pastor, essa mensagem mudou a minha vida. Pastor, eu tinha dificuldade de me relacionar com as outras pessoas, até no trabalho. Hoje eu estou vendo a mudança das pessoas dentro da igreja. Pessoas que chegavam quietas, saíam caladas, não abriam o sorriso dentro da igreja. Hoje já estão sorrindo, já estão expressando, esboçando um sentimento que outrora não tinha. Por quê? Porque a palavra mudou. Mas nós, muitas vezes, estamos habitolados a fazer o que a gente quer, a andar no nosso caminho, a viver o que a gente quer. Por quê? Porque muitas vezes o nosso pai não é Deus. Engraçado, né? Aí ele diz mais, ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há o quê? Não há verdade. Passa, vou te dar matéria. Para vocês não é nova, né? Porque nos outros 2 cultos eu não falei esses versículos. Vocês estão sendo privilegiados por ouvir eles. Diz assim, ó: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o que mesmo? E é o que mesmo? O pai da mentira. Bom, vamos parar por aqui, deixa eu ensinar algo para vocês. Irmãos, preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Vivemos em uma era ou em uma época em que a verdade é menosprezada. Se você fala a verdade, você talvez não é bem visto em meio à sociedade que você vive e diante ou mediante aos seus colegas, aos seus amigos que estão em sua volta, porque eles vão achar que você é careta, eles vão achar que você é religioso, eles vão pensar um monte de coisa de você, sabe por quê? Porque eles dizem assim, não, lá que você é tonto, todo mundo faz. Não, mas eu não faço. Por quê? Porque eu não sou todo mundo, em primeiro lugar. Segundo, porque eu sirvo um Deus. E terceiro, o que vocês estão fazendo é errado. Meu negócio é a verdade, eu não tenho mentira comigo. Mas hoje você pode observar, a verdade é menosprezada. Ah, pastor, como assim? Você vai entender no decorrer da mensagem, mas é verdade. Inclusive, irmãos, a Bíblia diz que quem fala a verdade manifesta a justiça, mas muitas vezes nós queremos mentir e omitir a verdade para satisfazer um desejo, um pensamento e às vezes até uma prática pecaminosa que a gente já está nela. Por quê? Porque a gente gosta do que está fazendo, então a gente omite ou mente sobre aquele assunto. A verdade nos dias de hoje é menosprezada. As pessoas não acreditam na verdade. Você pode ver que não é só nos dias de hoje. Isaías disse assim, quem creu na nossa pregação? Depois lá no Evangelho de Marcos 10, 16. 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No 16, coloca para mim, por favor, só para contextualizar o que eu estou falando. Eu acho que é isso. Marcos 10, 16. Não precisa você abrir não, só vou colocar aqui na tela. Então, tomando os braços, impondo-lhe as mãos, abençoava. Não é isso não. É Romanos, perdão. É Romanos 10, 16. Eu falei errado. Romanos 10, 16. Mas nem todos obedeceram ao nem todos obedeceram. Aí, Paulo cita Isaías, o que Isaías tinha dito, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa? Isaías já falou. O que está acontecendo com a gente hoje, Isaías já disse há muito tempo. O que Isaías disse, o que Paulo disse, é o que eu estou falando para você hoje, que a verdade, nos dias de hoje, é menosprezada. Ninguém quer mais saber da verdade. Que triste. E o que é a verdade, pastor? A verdade é a palavra de Deus. Hoje, as pessoas não querem mais acreditar na verdade. E o pior não é isso, só isso, porque isso já é um agravante.
O que agrava mais é que cada um, por não acreditar na verdade, que é a palavra de Deus, tem procurado construir a sua própria versão da verdade, que é justa no seu modo de viver. Deixa eu te falar uma coisa, de uma forma carinhosa, queridinho, a Bíblia não vai se encaixar em você. Tira o seu cavalinho da chuva. Você é um religioso, um fanático. É você que tem que se encaixar na palavra. Mas as pessoas, por não querer o certo, elas criam uma própria verdade. Você quer ver como isso acontece? As pessoas vêm à igreja, elas vêm ao culto, e o pastor prega a palavra de Deus. E elas dizem assim: bom, eu acho que não é desta forma, não. Eu acho que eu não vou para o inferno só por causa disso, não. O problema, sabe o que é? É que acho ou achar não se escreve. Ou é ou não é. Então você pode correr um grande risco de ir para o inferno, sim, por aquilo que você achava que era certo. Só que Deus sempre condenou. Por que a gente não procurou saber que era certo? Porque a gente já sabia que era errado, só não queríamos largar aquela prática. Tem muita gente construindo a sua própria verdade. Não, pastor, você quer ver uma outra coisa? É o que fizeram com Moisés. Deus só fala com Moisés, Deus fala comigo também. Glória a Deus por isso. O problema é que Deus está falando com muita gente não está fazendo o que Deus fala. O que adianta ele falar com você? E sabe por que as pessoas agem desta forma? Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque não conhecem a Bíblia. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz: Deus não fará nada antes que revele aos seus profetas. Irmãos, como eu posso me achar superior àquele a quem Deus colocou sobre a minha vida espiritualmente e pensar que Deus só fala com ele que não fala comigo? Eu sou um tolo. Tem muita gente assim. Tem muita gente criando a sua própria verdade para se ajustar com o seu modo de viver. Cuidado. Cuidado, irmãos. Isso é muito triste. Deus, olha só, Deus quer mudar. Mudar quem? Nós. Deus quer mudar as nossas vidas, isso é um fato, é uma realidade, mas Ele quer mudar com a sua verdade. E qual é a verdade de Deus? A santa palavra. Inclusive, João 17 está escrito: santificai-os na verdade, a tua palavra é a... Acabou, irmão. Como que eu vou justificar algo que está na palavra? Não tem como. Como na sexta-feira, quem estava aqui sexta-feira? Quem estava aqui sexta-feira? Poucas pessoas. Então, deixa eu te falar a polêmica que eu gerei aqui. Foi polêmica não, foi só um ensinamento. Às vezes para alguns foram polêmicas. Presta atenção no que eu vou te falar. É errado a mulher trabalhar fora? Não. É pecado? Não. Está aqui o Tiago, que trabalha fora de casa, está aqui a esposa dele, a Maria, que também trabalha fora. Vou usar o exemplo dos dois aqui, são amigos meus e entendem o que eu vou falar. Eles trabalham, ambos trabalham fora. Chegam no final da tarde. A Maria, ela é responsável pela casa porque Deus a fez assim. Então, a Maria, Deus deu a responsabilidade de lavar, de passar, de cozinhar, de cuidar dos filhos e ainda cuidar do marido. Mas os dois trabalham fora, pastor, não deu tempo de fazer. Eles chegaram, tem algum problema o Tiago, que é esposo dela, ajudar ela? Nenhum. Ele pode, enquanto ela está passando um pano na casa, ele pode lavar as louças que ficaram sujas da noite anterior. Não vai diminuir ele, não vai tirar nada dele, pelo contrário, vai ajudar, porque o casamento, ele soma, ele não subtrai. Só que a Maria tem que saber que a responsabilidade da casa é dela, não é do marido. E se ele falar: hoje eu não quero lavar a louça, não briga com ele, porque não é dele, é sua responsabilidade. Só que os casais não entendem. A mesma coisa com ele. Ele sabe, Deus deu a ele
o dom de cuidar da mulher, o protetor, o guardador e o provedor. Quem é o provedor? O que traz o sustento para a mesa, para a despensa, para a cozinha, para casa. A Maria trabalha fora, mas se ela falar assim, esse mês eu não vou te ajudar com nada, a sua responsabilidade é sua. A responsabilidade é do homem, e ele tem que saber disso. Ah, mas todo mês você ajuda, esse mês eu não quero ajudar. Eu só estou dando um exemplo. Lógico que ela não vai fazer isso, nem ele vai fazer também. É vice-versa. Mas eu estou mostrando para você que cada um tem a sua responsabilidade. O problema é que casais brigam porque não entendem os seus papéis. Aí você fala para uma mulher, como eu falei da polêmica, aquelas mulheres que têm bigode, porque tem mulher que tem bigode. Cadê as irmãs? Levante a mão aí, por favor. Passa a mão assim, vê se tem pelo. Vê se tem pelo, se não tem, porque rapou. Aí você prega a palavra para a irmã fala, tá vendo esse pastor aí? Ó, quem que ele é? Ele é machista. Ah, histérica. Eu estou te pregando a palavra, só que a pessoa que não quer mudar, ela cria a sua própria verdade, para ajustar com a maneira que ela quer viver, que é errado. Porque não aceito não. Engraçado, né? Como que as pessoas, elas tomam decisões erradas, na maioria das vezes. Então, Deus quer mudar a gente, e a única forma que Ele vai usar para mudar o ser humano é a palavra, Duda. Ele vai dar para a gente a palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que vai mudar. Jesus só vai usar a palavra, não vai usar outro meio. E só Jesus, entenda, pode remover dos nossos olhos as vendas e as amarras da mentira. O que João 8,44 disse? Volta lá, por favor. Vós sois do diabo. Por que a pessoa é do diabo? Porque essa pessoa só satisfaz os desejos do vosso pai, que é o diabo. Irmãos, o desejo da carne é um desejo pecaminoso. Você nunca pode alimentar a sua carne. Falei também na sexta-feira que nós, como cristãos, precisamos matar a carne. Matar é dominar ela, ter o controle dela. Paulo disse, antes subjugai o vosso corpo, reduza ele à servidão, para ser servo da palavra, porque a carne não se converte. A carne não converte, é você que tem que dominar. Então, se a gente não dominar a carne no sentido dos nossos pensamentos, no sentido dos nossos desejos e também das nossas atitudes, porque tudo isso é carne. Se você for fazer a vontade da sua carne, eu tenho a certeza que talvez hoje você não estaria aqui. Você está tão cansado, você queria ter ficado na sua casa, descansar, porque você já está pensando amanhã, você vai ter que acordar cedo, vai ter que levantar cedo, você tem que trabalhar. Nossa, e quando fala na segunda-feira, tem pessoas que já começam até a coçar o corpo, dá até alergia. Ou segunda, já poderia pular para a terça, né? Não podia ter a segunda. Mas Deus quis assim, e tudo que Deus faz é perfeito, digam graças a Deus. Então nós precisamos entender desta forma, e o que ele está falando? Bom, se nós fazemos o desejo da carne, a carne vai comandar. Agora entenda, se você quer que algo morra em você, você tem que parar de alimentar, você tem que parar de dar comida, você tem que parar de tratar, porque ele vai perdendo a força a tal ponto de morrer. Agora, se você quer que cresça e frutifique, continua alimentando. Só que eu digo para você, o bom é que você mate a sua carne, domine ela, porque senão ela vai matar você. Pare de satisfazer os pensamentos errados que surgem na mente. Pare de alimentar os desejos pecaminosos que surgem no teu coração. Pare de viver nessa vida promíscua. Domine a sua carne. Faça a vontade do Pai. Só tem um, é Deus, mas às vezes nós estamos colocando outro no lugar dele. Aí ele continua dizendo, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Passa. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Ele é o quê? Ele é mentiroso e é o pai da... O diabo só tem uma autoria,
Qual? A mentira. Então João estava dizendo que aqueles que estavam ouvindo eram filhos do diabo, porque eles estavam o quê? Igreja, me ajuda a pregar? Porque eles estavam o quê? Cuidado. Toda vez que você mente, você assume a filiação de filho do diabo. Faz isso não. Ah, pastor, mas foi só uma mentirinha. Não existe mentirinha e mentirona. Pecado é pecado e não se negocia princípios bíblicos. Ah, pastor, mas eu ia perder o emprego. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a que Ele fecha, ninguém pode abrir. Não minta. Fale a verdade. Sua esposa lhe perguntou acerca de algo. Fale a verdade para ela. Porque se ela descobrir que você mentiu, perde a confiança. Perde o elo de amizade, perde a cumplicidade, e depois que quebra, para voltar a confiar de novo, irmãos, demora um tempo. Será que Deus confia na gente? A tal ponto de nos entregar coisas grandes, porque é notório que Deus tem algo grande para cada um de nós. Mas vamos ser sinceros, será que desta forma Ele nos entregaria? Qual forma? Andando errados? Vamos lá? Grandes cargos e posições era para os filhos de Deus ocupar, ganhar excelentes salários e dar condições melhores para as suas famílias. Por que o ímpio está ocupando? Porque talvez nós estamos na mentira. Você pode ver que o cargo de confiança, primeiro o que vai disponibilizar aquela função dentro da empresa dele, ele testa a pessoa para saber se pode confiar nela. E se a pessoa mentir, tira fora, pode cortar. E se falar a verdade, esse é de confiança, pode dar a chave do cofre para ele. Ele vai ganhar mais do que os outros e vai mandar os outros. Você quer o quê? Você quer ser mandado ou quer mandar as pessoas? Estou falando num bom sentido, é claro. De ser alguém na vida, de alcançar coisas melhores. Mas o diabo quer humilhar você. O diabo quer humilhar você no emprego. O diabo quer humilhar você na faculdade. O diabo quer humilhar você até na sua família. Porque as pessoas olham e falam assim: ixi, já vem um mentiroso. Olha lá, o crentinho está na igreja, mas mente. Não se firma na verdade nunca, porque o pai dele também não firma. E o pai dá o exemplo para quem? Para o filho. E aí ele disse algo importante. Passa. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Irmãos, quando eu vi esse versículo eu não falei nos 2 cultos. Eu estava no meu escritório agora há pouco estudando. Quando eu vi esse versículo, eu falei, gente, poderia ter visto antes para pregar 7 e 9, mas Deus queria que só pregasse agora. Ele sabe de todas as coisas. Vamos entender aqui? João está falando assim, ó, eu falo a verdade, e por falar a verdade, eles não acreditam em mim. Vamos começar a mensagem? Isso aqui só foi um spoiler. Só, pastor, só um teaser, um pedacinho do que está por vir. Até a meia-noite é hoje. Então vamos lá? Quem aqui gosta que as pessoas mintam para você? Porque mentir é o mesmo que enganar. Não tem diferença. Vou fazer a pergunta de novo. Quem aqui gosta que as pessoas enganem você ou mintam para você? Eu gosto, pastor, que mintam para mim. Levante a mão. Nossa. Ninguém. Que engano e que mintam. Pastor, eu não gosto de ser enganado. Você não gosta? Pastor, eu não gosto que mintam para mim. Você tem certeza que você não gosta? Será que você não gosta que mintam? Será que você não gosta que enganem você? Pastor, por que o senhor está falando isso? Olhe dentro da bolita dos meus olhos. Azul ou verde? Ou rosa? Não tem problema. Preste atenção. Por que quando eu falo a verdade na igreja, muitos fecham a cara para mim e faz bico, se você não gosta da mentira? Então você tinha que ficar alegre comigo. Por que você vira a cara para mim? Está
começando a ficar bom. Diga para o irmão que está do seu lado, está começando a ficar bom. Diga para ele, ô glória, negócio, a chapa vai esquentar, é agora. Se você não gosta da mentira, eu falo a verdade, você faz biquinho. Eu falo a verdade, você quer sair da igreja. Eu falo a verdade, você me crucifica. Eu falo a verdade, você não volta na quarta. Engraçado. Será que o nosso pai está sendo quem? Meu Deus. Por isso que ele está falando, quando eu falo a verdade, vocês não acreditam. Então, se vocês não acreditam, é porque vocês querem a mentira. As pessoas menosprezam a verdade. Elas não gostam de ouvir a verdade, porque segundo um ditado que as pessoas dizem aí, é que a verdade, então você gosta da mentira. Se querem ser enganados, e se querem que as pessoas mintam para você, irmãos, eu vou te falar um negócio. Você vai ter que procurar outro pastor. Porque eu vou colocar o dedo no seu rostinho e vou falar quando você estiver errado. Você pode ter certeza disso. Eu não vou mentir para você. O verdadeiro pai fala a verdade, corrige e exorta. Agora eu vou te dar um versículo. A Bíblia diz que fiel é. Está anotado aí esse versículo? Fiel é. Acho que é provérbio, se não me falha a memória. Fiel é as feridas feitas, leais são. É porque está em outra tradução. Leais são as feridas feitas pelo que? Quem ama fere. Pastor, como assim? É. Pai ou mãe, levante a mão. Você ama os seus filhos? Se preciso for, você bate? É disso que Salomão está falando, minha irmã. Quem ama, fere. Então, não sei se é bom ou se é ruim. Eu vou continuar batendo. Todo culto que você vem aqui. Sabe por quê? Porque eu te amo em Cristo Jesus. Eu não quero mentir para você. Eu não quero omitir de você a verdade. Eu quero falar para você só a Por quê, pastor? Porque eu quero tirar você do lamaçal do pecado, do lamaçal do erro, fazer como a Bíblia diz no Salmo 119, 130, quando a palavra é revelada, quando a palavra é exposta, a luz brilha no nosso caminho. Se a luz brilha é porque a gente estava em trevas. Olha lá, a revelação das tuas palavras esclarece, traz luz e dá entendimento àqueles que não tinham entendimento, os simples e aqueles que não tinham. Quantas pessoas não tinham entendimento? E agora vamos aqui mexer um pouquinho mais na ferida. Pergunta para o seu irmão, você está preparado? Qualquer coisa, tem aqui a Maria que é enfermeira, depois ela trata. Fica tranquilo. Vamos mexer aqui na ferida? Quantos de vocês, e não é entendimento meu, é testemunho, que não tinha conhecimento acerca de muitas coisas, e que com a graça de Deus, através do meu ministério, Deus tem me usado para mostrar muitas coisas que vocês não sabiam. Deus trouxe o entendimento para o simples, como ainda está trazendo. Mas o engraçado é que, será que a essência mudou? Porque é fato. Fato no quê? No que Jesus disse. Quer ver uma coisa? João 8,32. Coloca para mim, por favor, a palavra. Olha só. Evangelho de João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade? Quando nós, preste atenção aqui, por favor. Quando nós conhecemos a verdade é a palavra. Nós somos libertos. Quem está falando isso é Jesus, não sou eu.
Ele está pregando para os judeus. Inclusive, se você vê no versículo 31, olha o que ele disse. Ele está pregando para os judeus que acreditavam nele. Olha lá, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E se sois os meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. E se conhecer a verdade, vocês serão libertos. Então vamos lá. Vamos entender esse versículo aqui, que todo mundo já leu e conhece, só não estudou. Mas é por isso que eu estou aqui na figura de pastor, para estudar e trazer para você mastigadinho. É só você engolir. Não rejeita, não. Engole. Se precisar de uma água, eu peço para trazer. Fique tranquilo. Então vamos lá. Porque a verdade? A verdade é a palavra. E a verdade traz o quê? Libertação. Porque a verdade não está libertando mais. Se a verdade liberta, por que a verdade não está libertando? Porque é um fato que dentro da igreja existem muitas pessoas aprisionadas. Aprisionadas por sentimento, por desejo, por prática e até pela religiosidade. Irmãos, que tem pessoas religiosas dentro da igreja, não é brincadeira. Por quê? Porque estão aprisionados. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que eles sempre quiseram viver pela lei. Jesus, como a graça, trouxe o novo, mas eles não queriam se desprender do velho. Eles não queriam a graça. Inclusive, uma boa parte dos judeus até hoje estão esperando Jesus ressuscitar, porque foi contado a eles uma mentira. Só você ler lá. Disseram que os discípulos, olha a mentira que contaram, olha o que a mentira faz. O que contaram para esses judeus? Que os discípulos de Jesus foram lá e pegaram o corpo e deram um sumiço. Foi a mentira que foi inventada. Está escrito isso aonde, pastor? Está na sua Bíblia. Por isso que aquela boa parte dos judeus não acreditam que Jesus ressuscitou. Estão esperando até hoje, coitados. Vão morrer daquele jeito. E aí, o que é que vem? A verdade é que as pessoas estão dentro da igreja, mas estão aprisionadas. Não são libertas. Eu te faço uma pergunta: por que as pessoas ainda, mesmo estando dentro da igreja, e têm o conhecimento da verdade? Porque se tem uma coisa que vocês não podem alegar ao meu respeito, é que eu deixo de pregar a verdade para vocês. E vocês podem falar tudo que vocês quiserem. Eu só não aceito vocês falarem que eu não prego a verdade. Isso eu não aceito e nunca vou aceitar, porque não é o que eu sou. Então, a cada culto que você vem, se você vir segunda, quarta, sexta e domingo, você vai ter o conhecimento da verdade. Ela é revelada a você. Amém, pessoal? Mas por que muitos ainda não são libertos? Primeiro, porque preferem a mentira. Porque preferem o engano. Porque a verdade liberta. Mas se eu prefiro a mentira ao invés da verdade, eu não vou ser liberto. A verdade que o diabo traz e coloca na tua mente, às vezes ao meu respeito, às vezes a respeito de um irmão, às vezes a respeito dos obreiros, às vezes a respeito do ministério, às vezes a respeito de tantas coisas. E como nós somos tão vulneráveis aos ataques do inferno, irmãos, é brincadeira. Às vezes eu atendo pessoas e eu fico assim: eu não acredito que você caiu nessa. Não, eu não acredito. Está mais fácil do que tirar pirulito da boca de criança? Está mais fácil enganar você do que tirar a balinha da boca de uma criança? Como que as pessoas estão tão leigas quando o assunto é Jesus, quando o assunto é Bíblia? Não estão interessadas em conhecer, em saber, em estudar. Por quê? Porque às vezes não prefere o que não é da verdade, mas o que é e o que provém da mentira. Então, se eu não escolho a verdade, eu não vou ser liberto, não, irmãos. Eu estou escolhendo a mentira. O primeiro ponto é esse. O segundo, qual é o segundo? Antes a verdade, presta atenção. Primeiro ponto, por permanecermos presos ou aprisionados, é porque a gente, ao invés da verdade, escolhemos a mentira. O segundo ponto é porque outrora a verdade que era pregada servia, agora não serve mais. Vamos lá? Podemos continuar, sim ou não?
Prossiga ou para? Ixi, ninguém quer, acho que quer que para. Prossiga ou para? Então vamos lá, prosseguir. Presta atenção no que eu vou te falar. A mesma verdade, há 8 meses atrás que eu cheguei aqui, foi ela que te tirou do pecado, foi ela que te tirou da escassez financeira que você vivia, foi aquele chicote nas suas costas que fez você uma mulher melhor, que fez você um homem melhor, que fez você um jovem melhor, foi aquele mesmo chicote que bateu lá atrás, que ainda bate hoje, mas lá servia. E hoje? Hoje eu já peguei um pouquinho de conhecimento, hoje eu já conheço um pouquinho mais a Bíblia, e a minha alma está farta, e a minha boca desfila favo de mel, eu não preciso mais do pastor. Será que a palavra de Deus, como a Bíblia diz, traz como cajado, como vara, como chicote, perdeu a sua eficácia? Será que Deus parou de fazer? Não, é porque antes se via, hoje não serve mais. É triste quando você vê, por exemplo, as pessoas. Você quer ver algo interessante? Eu estou falando fisicamente, espiritualmente a gente não pode ser criança, mas fisicamente, você vê, quantos anos tem ele já, minha irmã? 7 anos o Davi tem, Samuel tem 6. Quando o Samuel estava ainda nos braços, ele aceitava toda a roupa que você colocava, ainda que fosse feia, rasgada ou suja, ele não falava nada. 1 ano também não, 2 anos também não, 3 anos também não, né, minha irmã? Não aceitava tudo. Quando chega na idade do Davi, o Samuel hoje já quer vestir a roupa que ele quer. Meu irmão, vai comprar a sua roupa, quando você estiver grande, aí você veste a que você quer. Eu ainda sou seu pai. O mundo espiritual é a mesma coisa. Você chega, você traz o conhecimento, você ensina a pessoa, é como o filho. O filho, quando depende do pai, Duda, ele faz de tudo, ele respeita tudo. Aí o filho começa a nascer uns penujinhos na boca, ele já quer enfrentar o pai, ele já quer impor. Ainda mais se o filho, no caso filho, né? É um homem, né? Aí, meu irmão, aí o negócio começa a engrossar. Aí o pai tem que dar uma engrossada também, senão vai bater no pai. É assim que acontece com a humanidade. Elas começam a encher o bucho e já acham que não precisa mais. Desprezam e começam, melhor dizendo, a não aceitar o que outrora serviu. Como nós somos, sabe o quê? Pergunta o quê, pastor? Ingratos. Que triste, né? O que é que a gente está se tornando? Ou em quem nós estamos se tornando? Uma das características de Deus, irmãos, é a verdade. Você pode ver que João 14,6 está escrito: eu sou o caminho, Ele é a verdade. Acabou. Para você ter uma ideia, deixa eu ver aqui para onde nós vamos agora. Jeremias 23, 9. 9, isso mesmo. Jeremias 23, 9. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. E por que isso acontece? Passa. Aí diz assim, ó: sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho. Por causa de quem? Pastor, Deus está apoiando o bebê? Não. É só uma metáfora, uma comparação que ele está querendo ilustrar ali para poder mostrar para nós o que é que ele quer trazer como recado. E eu já vou explicar o que significa esse homem embriagado e o homem que bebe vinho. Ele diz assim, ó: eu sou um homem vencido pelo vinho, como eu sou pelo vinho, eu sou por causa do Senhor e por causa das suas santas. Espera aí, irmãos. Já tomou uma, Duda? Você nem bebeu, né? Você nunca bebeu na sua vida. Já bebeu, Duda? Que isso, uma carinha dessa, já bebeu. Quando a gente bebia, Duda, eu também já bebi. Uma das coisas que a gente perde primeiro por causa da cachaça é o sentido.
Você já não sabe mais o que você está fazendo. Por isso, era comum, no outro dia, as pessoas chegarem para nós e falarem, elas falavam assim, né? Rapaz, como que você fez aquilo? Aquilo o quê? Você fez isso, você falou isso? Não, você está louco, eu não falo. Falou, tem até vídeo, eu fiz questão de gravar, porque eu sabia que você ia negar. Rapaz, meu Deus, olha que vergonha que eu estou agora. Porque o vinho e a bebida, no caso, seja ela qual for, ela tira primeiro o sentido. O que Jeremias está falando é justamente isso. O que tirava o seu sentido, o seu intelecto, o seu eu, o que ele pensava, o que ele achava, só era uma coisa, e que não era o vinho, mas era a palavra. Quantas vezes você já veio aqui com um pensamento de algo e Deus mudou pela palavra que você ouviu? Mas quantas foram também as vezes que você veio com um pensamento, a palavra falou, orientou, mas você, pelo orgulho que carrega, também não deu o braço a torcer e voltou para sua casa pior do que você chegou aqui. É por isso que Abacuque disse, capítulo 3 do seu livro, ele declara: ouvi, Senhor, as tuas palavras e temi. Temer é respeitar. Se você vem à igreja para não respeitar o que Deus está falando com você, você está perdendo o seu tempo. Deus tem que tirar o sentido humano que a gente tem, e isso se dá por intermédio da palavra. Deus tem que tirar aquele sentido iníquo, aquele desejo pecaminoso. A palavra tem que entrar, porque quando Jesus entra, as trevas têm que sair. Será que não está ou não estamos cheios de trevas dentro de nós? Porque não permitimos a palavra fazer o seu papel. A palavra é a verdade, nós não queremos a verdade, nós queremos a mentira. Que triste, né? Mas tem pessoas assim, que quando você fala a verdade para ela, ela acha que você não é amigo. Ela acha que você quer ver o mal, ela acha que você quer ver a destruição. Mas mal sabe ela que você quer o próprio bem daquela pessoa. Inclusive, no segundo livro de Crônicas, capítulo 18, nós vamos ver uma história que vai lhe ajudar e que vai lhe trazer a compreensão do que eu estou falando. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e porque ele era assim, ele se aparentou com Acabe. Então deixa eu te explicar aqui, olhe para mim e não fique lendo enquanto eu vou explicar, senão você não vai entender. Josafá era rei de Judá, que pertencia a Israel. Acabe era rei de Israel. Dois reis. Josafá tinha até o conhecimento de Deus, era alguém que temia ao Senhor, mas vacilou também. Nós já vamos ver qual foi o seu vacilo. Acabe teve um mau e péssimo reinado, foi o pior rei que Israel já teve, e sem falar nisso, a esposa que ele tinha era Jezabel, a mulher do capeta, irmão. Você conhece a história dela, não vamos aqui nos ater na história de Jezabel, mas é só para você ter ciência do que nós estamos falando e se interagir até mesmo com a história para que você compreenda. Bom, ele se aparentou. O que é se aparentar? Eles fizeram uma aliança. Era algo proibido da parte de Deus. Josafá não poderia ter se ajuntado com Acabe. Por quê? Porque Deus nunca aprovou um jugo desigual. Eu brinco, mas é verdade. O macumbeiro casa com quem? Com o macumbeiro. Já para não ter divisão, o pai de santo deve casar com quem? Com a mãe de santo. E o crente, o cristão, o evangélico? Casa com o crente, casa com o cristão, casa com o evangélico, para não ter problema. Josafá jamais poderia ter feito aliança com Acabe, mas ele fez. Aqui começa o seu declínio, o declínio do seu reinado. Paz. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe lá em Samaria. Josafá foi lá.
Acabe matou ovelhas e bois em abundância. Sabe aquele banquete? O rei preparou para o outro rei para recebê-lo. Fez um banquete, matou muito boi, muita carne assada. Já deu até água na boca. Eita, coisa boa. Para ele, mas aqui essa carne não prestava, estava tudo podre. Vou explicar para o senhor por quê. Mas para ele e para o povo que viera com... Sabe por que a carne estava podre? Porque a intenção era errada. Acabe faz um banquete, sabe para quê? Para convencer Josafá de ir para a batalha com ele. Então não era um banquete de, digamos assim, espontâneo, de coração, algo com carinho, com amor, não. Era algo para persuadir. Você sabia que tem pessoas assim? Você sabia que tem pessoas que preparam para você, às vezes até um banquete, só para ganhar a sua confiança. Depois que ela ganha a sua confiança, ela mete a faca nas suas costas. Sabe, só para você pensar que ela é seu amigo, amigo da onça. A primeira oportunidade ela vai te apunhalar, ela vai te destruir, mas antes ela prepara um banquete. Sabe por quê? Para que você jamais desconfie que foi ela que fez. Cuidado, crente. Sabe quem são esses? Pergunta quem, pastor? Os bajuladores, que dão tapinha nas costas e que dizem, eu estou com você. Tá nada, para de mentir. Prepararam um banquete, churrasco e fizeram com abundância. Passa. E Acabe disse, para o persuadir a subir com ele a Ramote de Gileade. Era só para enganá-lo. O que Acabe queria? Acabe queria enganar Josafá e mentir para Josafá. Maldoso. Tem pessoas que têm maldade no coração. Filho, por isso que João falou que são filhos do diabo. É coisa brava. Passa. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá. O que Josafá respondeu? Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo para onde? O Josafá não tinha entendimento, ele tinha que ter. Se você não tiver discernimento, facilmente as pessoas vão lhe enganar. Quando Josafá chegou e viu aquele banquete, tantos bois que foram mortos, Josafá falou, rapaz, porque naquela época boi valia muito, hoje vale também, mas naquela época era mais do que hoje. Um boi não matou só um, Duda, ele queria o quê? Ele queria impressionar. Tem gente que é assim, que quer impressionar, mas só está um disfarce. Ele viu aquilo em abundância, ele falou, nossa, rapaz, esse cara é meu amigo, porque olha o tanto de boi que ele matou, rapaz, ninguém nunca fez isso por mim. Mas a apunhalada também, que ninguém nunca fez, ele vai fazer. Fica tranquilo, ela vira mais cedo ou mais tarde. É uma palavra, você precisa guardar ela. E Josafá falou, não, rapaz, depois desse banquete, rapaz, eu vou com você, pode contar comigo, eu serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e eu irei contigo para a peleja. Pega na minha mão, estou junto e misturado. Faz isso não. Continua o texto. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra de quem? Irmãos, esse Josafá, misericórdia, que homem sem juízo, pastor, por quê? Como que consulta primeiro, se antes ele já falou que ia? Tem gente que é assim. Como, pastor? Verdade. Eu vou mudar para Lucas do Rio Verde. Aí quando ele chega em Lucas do Rio Verde, aí ele pede, Senhor, me abençoa. O Senhor não vai abençoar nada. Você já foi sozinho, seu infeliz. Deus não foi com você. Você tem que tomar vergonha na cara. Você fez o que você quer, está cheio de gente fazendo o que quer, aí chega lá em Lucas do Rio Verde, que me abençoou. Você tinha que ter, antes de sair de Cuiabá, você tinha que ter perguntado, é para mim ir para Lucas? Porque talvez era para você ir para Rondonópolis. Por que você foi para Lucas? Você foi para Lucas porque você queria, e por isso que João falou, que você tem por pai o diabo, que você só faz o que ele quer. O que o diabo quer é o que a sua carne pede, porque a carne pertence a ele.
Uau! Que fantástico! Como está boa essa pregação? Aí depois que ele chega lá, seu João, ele fala assim: não, Deus, agora me abençoe. E Deus fala assim: tem jeito. Você tinha que ter pedido primeiro. Ele não já falou para Acabe que iria? Depois que ele vai falar que tem que orar a Deus. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, que coisa é essa? Os cristãos sem juízo vão pagar caro e vão pagar um alto preço. Aí ele fala: olha a cara de pau. Imagina a cara de pau do cristão, né? Ô Deus, agora me abençoa. Por que você não me perguntou para mim antes? Eu tinha outro plano. Eu não tinha esse. Mas se você quer o seu, vai sozinho. Eu não vou com você. Imagine o que é que vai acontecer, porque o próprio João diz que sem Jesus nada poderemos fazer, gente. É antes de qualquer coisa, você deve orar. Antes. Depois você já fez, me desculpa, a cagada. Você acha que Deus é obrigado a consertar? Ô irmão, pelo amor de Deus. Faz isso comigo não, você me deixa nervoso. Passa. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas. Eram quantos profetas? 400. Mas era gente, hein, irmão? Agora, quem é que disse a você que a maioria significa que Deus está no meio? Inclusive tem um ditado demoníaco e diabólico que diz: a voz do povo. Ah, que mentira! Quem disse isso, irmão? O próprio demônio, na cabeça das pessoas. Tinham 400 profetas. Olha, eu tenho aqui, Josafá. Só um não, eu tenho 400. E lhes disse: iremos pelejar, ou a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir. E eles disseram: o que os 400 falaram? Passa, sobe, porque Deus vai entregar nas tuas mãos, ó rei. Tu és um vitorioso, rei Acabe. Tu és um vencedor, rei, pode ir. Que Deus, irmãos, olha o que os profetas estão falando. 400 profetas estão falando no nome de Deus, sendo que Deus não mandou falar, nem de Deus eles eram. Pode ir, mas essa ou este é o grande problema. E eu vou falar, com a sua permissão, da igreja. Porque nós temos que tratar a nossa realidade. O grande problema hoje da igreja é isso: ouvir o que querem, não o que Deus mandou. Sabe aquele comichão no ouvido que Paulo disse que as pessoas teriam? Pois é, comichão é coceira. Aquela coceirinha para ouvir só o que é bom, sabe? Tinha 400 falando que eles iriam vencer, que eles iriam prosperar, que Deus seria com eles, que Deus daria a eles a vitória. Pois é, tinha 400. Disse, porém, Josafá, Acabe, deixa eu te fazer uma pergunta, Acabe, tá, Josafá? Diga, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Josafá estranhou a atitude. Começou a cair a ficha dele. Diga para o irmão que está do seu lado: a sua ficha também precisa cair. A ficha de Josafá começou a cair. Ele falou: muita gente falando a mesma coisa, esse negócio. Acabe, não resta ainda um homem aqui, mas eu quero um que seja de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A grande verdade é que existem muitos falsos profetas. Se você abrir o Google, o YouTube, o Instagram, o Facebook, o TikTok, no seu aparelho smartphone, você vai ver esses homens pregando e pregando bonito, com uma oratória que você ouve, você fala assim: meu Deus, esse homem é inteligente demais, essa sabedoria só poderia ter vindo de Deus. E fala manso, e as pessoas caem. São os coaches que tem por aí, e que tem a vontade, talvez até mais do que 400. Agora, os que são de Deus, os remanescentes, eles são poucos, é verdade.
bem minoria, mas ainda existe. E Josafá sabia que deveria recorrer a um deles. E eles foram. Josafá falou assim: eu acho que tem que ter algum que é do Senhor. Josafá estava querendo dizer, porque os 400 não é de Deus. Meu Jesus. Como lá em João falou assim: vós sois. Que afirmação é a mesma coisa que Josafá está falando. Esses 400 não são de Deus. Eu quero um que é. E aí, irmãos, por quê? Porque eu quero consultar para ver o que é que ele vai falar. Passa. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda por quem podemos consultar o Josafá, ainda existe um. Existe ainda um homem aqui. Josafá falou: então traga. Quando trouxeram ele, olha o nome do cara, passa. Só que eu vou te falar, Josafá, eu não gosto dele. Tem um aqui, mas eu não gosto dele. Agora, por que o senhor não gosta? Porque ele nunca fala de mim o que é bom, mas ele somente fala o que é. Presta atenção. Para aquele que não quer a verdade, quando ele ouve a verdade, ele entende que aquele que está falando a verdade não quer ver o bem dele. Por quê? Porque ele está acostumado a ouvir mentira. Ele só quer ouvir mentira, ele só quer ouvir que vai vencer, ele só quer ouvir que vai prosperar, ele só quer ouvir que Deus é com ele. Quando ele ouve, Deus não está com você, você está no caminho errado, você está em pecado, você está no erro, aí esse cara não gosta de mim, o que eu fiz para ele? Eu aborreço ele, eu não gosto dele, está me perseguindo. Será, irmão? O problema é que o pecado é igual o caroço de feijão, no dentro dos outros você enxerga nitidamente, mas no seu você não consegue ver, a não ser que se você for ao espelho, e o espelho é a palavra de Deus, só que a palavra de Deus, que é a verdade, a gente menospreza todo dia. Não, eu não gosto desse cara, não. Vocês gostam de mim, irmãos? Vocês gostam de mim? Vocês gostam de mim, irmãos? Não gosto não, aborreço, não quero nem saber desse cara, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom. O que é bom não, ele está falando a verdade. Passa. Até o celular está com problema. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale, ó rei, assim. Para. O que Josafá falou para o rei Acabe? Não fale mal do profeta. Você está falando que não gosta do profeta? Ele é de Deus, Acabe. Faz isso não. Sabe por quê? Porque Josafá conhecia o que estava escrito na palavra de Deus. Josafá sabia que aquele que recebesse o profeta na qualidade de profeta, também receberia o galardão do profeta. Galardão é recompensa. Irmãos, eu não tenho problema nenhum em você. Lógico que isso não acontece aqui, mas eu só esclarecendo, pegando um gancho da mensagem. Eu não tenho problema nenhum em ser rejeitado por quem quer que seja, se acaso isso acontecer. Eu só lamento pela tua vida, porque você vai ter problema, porque eu sei quem é que eu estou servindo. E eu não vou desejar mal para você, não, pelo contrário, eu vou orar para que Deus tenha misericórdia de você, porque o chicote vai estralar para o seu lado. Eu até hoje não vi quem se levantou contra reis, profetas e sacerdotes e que ficaram impunes. Não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Quem disse foi a própria palavra de Deus, foi o próprio Deus quem declarou. E ele não vai deixar impune ou não vai tomar por inocente. Cuidado com o que você fala. Josafá corrigiu Acabe. Se acaso tenha acontecido algo semelhante, corrija quem está falando. Seja você de Deus. Seja você diferente. Fala mal não. Sabe qual é o entendimento que eu dou a você?
ainda que eu erre com você, não erre porque eu estou errando com você. Permaneça santo, permaneça na verdade, permaneça na justiça, porque senão vai nós dois para o inferno. Quem entendeu, diga amém. O Josafá falou assim, cara, não fala isso não, você está falando do rei, você está falando do homem de Deus, não fala isso. Aí, o que é que acontece? Então, volta. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá, já que ele é o único profeta que resta, traz ele aqui. Aí trouxeram, passa. O rei de Israel, que é Acabe, e Josafá, que é o rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono. E olha o que diz, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. Passa. E todos os profetas profetizavam diante deles. Josafá e Acabe ficou só olhando aquela cena. Quais profetas? Os 400 profetizando. Passa. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres, ou seja, no plural, né? De ferro, e disse, assim diz o Senhor. E o Acabe e o Josafá olhando o que o profeta estava falando. Assim diz o Senhor, com este, deixa eu pegar um chifre aqui. Com este chifre escorneará, você vai arrancar o couro dos sírios até todo os consumir, até você acabar com ele. Está aqui, Acabe, pode ir para a batalha, porque Deus falou que você vai vencer eles. Está aqui o chifre. Era um objeto que ele usaria na batalha e que, segundo o profeta, daria a ele direito da vitória, mas ele estava mentindo. Acabe cheio de si, falou, rapaz, o cara fez até uma arma para mim, estou dentro, passa. Todos os profetas profetizavam, todo mundo falava, você vai vencer. Você vai vencer os sírios. Deus mandou falar que Ele é com você. Pode ir. Irmãos, que constrangimento. Só para Micaías, né? Que falou ao contrário. Vamos ver? Dizendo, todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E Acabe e Josafá olhando, passa. O mensageiro que foi lá chamar o Micaías, que era o homem de Deus, falou para Micaías assim, ó, falou para ele bem assim, ó, eis que as palavras dos profetas a uma voz, ou seja, todos estão falando a mesma coisa, em uma voz só, em uma mesma língua, eles predizem coisas boas de quem? Ó, Micaías, nós sabemos que você é metido, nós sabemos que você quer se achar, você quer ser o tal. Só que eu vou te falar um negócio. Você vai lá, não vai? Você vai dar um recado para o rei, não vai? Vai. Só que você sabe que os 400 está falando que ele vai vencer. Cuidado que você vai falar, hein? Já querendo pressionar, oprimir, porque é demônio mesmo. Passa. Engraçado, peraí. Volta. Engraçado. Você sabe o que é engraçado? Por exemplo, qual é a sua profissão mesmo? Você trabalha com o quê? Mas você já me falou, mas eu esqueci. Hã? Não, agora. Encanador industrial. Duda, se você me contratar para trabalhar com você, eu tenho que ter, no mínimo, humildade para perguntar para você como faz. Como que eu vou chegar lá e vou falar para você que há tanto tempo trabalha com isso? Não, Duda, não faz assim. Vamos fazer assim. Mas que ignorância! Eu vou chegar lá no hospital para ser tratado de uma doença, de uma coisa, eu vou ter que pegar a enfermeira e falar para ela lá, você está prescrevendo aí um remédio errado, ô médico, você está louco. Não, dá aquele outro. Porque desde quando eu era pequeno, o AS infantil é o que funciona.
Só para afinar o sangue, eu acho que nem mais afina. Eu quero ensinar as pessoas a trabalhar. Irmão, você sabia que na igreja as pessoas querem ensinar o pastor o que é que tem que pregar? Os 400 de Baal. Não, pastor, o senhor tem que pregar assim. O senhor tem que falar desse jeito. Não, eu tenho que falar o que Deus me mandou falar. É isso que eu tenho que fazer. Eles disseram para Micaías: não, você vai falar coisa boa. Passa. Ei, celular, ela está fazendo isso porque ela quer um iPhone. Aí ela fica me enrolando, quer me persuadir para me dar um celular melhor para ela. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Micaías, você tem que se unir com os 400. E fala só o que é bom. Meu Deus, passa. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso eu falarei. Eu não vou falar o que você quer, não. Aí essa doeu. Essa doeu, passa. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixarei de ir? E Micaías respondeu, passa. Olhe para mim. Sobe para tu ver o que é bom para tosse. Vai. Porque você está me perguntando só para desencargo de consciência, mas você já quer fazer o que eles falaram. Tem gente que é assim. Elas vêm pedir atendimento para o pastor, mas já estão com opinião formada. Nada que você fala, elas fazem. Aí Micaías, sabendo do coração, do sentimento, sobe. De uma forma irônica, né? Sobe. Existem duas vontades de Deus. A primeira é absoluta, que é a que nós precisamos cumprir. A segunda, sabe qual é, pessoal? A segunda é a permissiva. A segunda é a permissiva. A primeira é a absoluta. A segunda é a permissiva. Qual é a permissiva? A que às vezes nós, pais, fazemos com os nossos filhos. Sabe qual é essa vontade? O filho lhe pede: mãe, posso dormir na casa da minha amiga? Não. Mãe, mas ela é minha amiga. Não. Mãe, a minha amiga, aquela que vem aqui, mãe, que não sai aqui de casa. Filho, a mãe já falou não. Mãe, mas é a minha amiga. Vai. Pode ir. Essa é a vontade permissiva. Depois de falar tantas vezes não, agora você falou sim. Mas um sim que tinha um não embutido. Você não queria. E geralmente, quando a mãe fala e você insiste em não obedecer, você vai ter problema. Dizem que praga de mãe pega, né? Mas mãe que é mãe não dá praga, não. Mas se pega ou não pega, eu não sei. Mas o que acontece, acontece. É só você querer pagar o preço para você ver. Então, Micaías falou assim: sobe. Ó, vamos melhor aqui, ó. Sobe. Sobe. Pode subir. E você vai triunfar, porque eles serão entregues nas vossas mãos. E o rei Acabe, ouvindo isso, olha a atitude dele, passa. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade, em nome do... Rapaz, para com isso, me fala a verdade. Ah, tá, agora você quer, porque até então você não queria, você só queria ser enganado, você só queria ser trapaceado, você só queria mentira. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos, você precisa decidir. Optar pela verdade, pela mentira ou pelo engano. Agora, você tem que decidir qual partido você vai escolher. Você tem que decidir logo. Você quer alguém que fale para você a verdade, alguém que, mesmo que fira você, mas com amor, diga para você, você está errado. Ou você quer aqueles bajuladores que enganam você todos os dias? Quem você quer? Ah, Acabe, agora você está me falando o que eu queria ouvir. Você quer a verdade?
Eu quero. Então tá bom. Então segura na cadeira que eu vou te dar a verdade. Passa. Olha a verdade de Deus, que às vezes a gente despreza. Então disse ele quem? Micaías, o homem de Deus. Eu vi Acabe, Deus me mostrou. Israel disperso, cada um para o seu. Se está disperso, está dividido. Se tem divisão, tem o quê? Destruição. Eu vi, Deus me mostrou o povo disperso pelos montes, como ovelhas que não têm o quê? Que não tem, pastor. Eu até brinquei nos outros cultos, dizendo que digamos assim, dos objetos que o pastor usa é o cajado, né? Se a ovelha dispersa, o pastor pega o cajado assim, né? Engancha assim, não é? E traz para onde? Para perto do rebanho, de onde aquela ovelha que se dispersou ou desgarrou, nunca deveria ter saído. Mas tem uns que só colocar no pescoço como um gancho e trazer não resolve não, vai ter que bater na cabeça. E se eu ganhasse um cajado? Não dê asa à cobra, irmão. É melhor não, deixa quieto. Mas Micaías está falando, eu vejo Israel disperso. Quem é Israel? Israel é o povo de Deus. E por que se dispersaram? Porque preferiam a mentira. É assim que a gente vai ficar se a gente escolher optar pela mentira e pelo engano. Vamos ser dispersos, vamos ficar longe de Deus, irmãos. A verdade é de Deus. Se eu não estou na verdade, eu estou longe dele. Aí ele continua dizendo, passa. E disse o Senhor, estes não têm dono. Tem muita gente ou muita ovelha sem dono nos dias de hoje. Mas não é porque falta dono, não é porque falta aprisco, é porque elas procuram que os apriscos venham se encaixar com a maneira de viver delas, e elas nunca vão encontrar. E por isso que vivem assim. O filho pródigo saiu da casa do pai porque não concordava com as diretrizes do seu pai, por isso que ele saiu. Ah, como não tem dono? Não tem. Torne cada um em paz para a sua casa. Passa. Então o rei de Israel disse a Josafá, Israel combinando com Josafá, Josafá, vamos fazer o seguinte, não te disse eu que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom? Ele ainda não tinha entendido, miserável, irmão. Tem gente que é miserável, irmão, não entende o que Deus está falando. Meu Deus, que cabeça dura. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, você é cabeça dura? Tem gente que é cabeça dura, Deus está falando, Deus está mostrando, mas não entende. Tem alguns que não querem entender, ou se fazem de desentendidos. Não te disse eu que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Passa. Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Ei, escuta o que eu estou falando, porque ele interrompeu Micaías. Micaías tomou de novo a palavra e falou assim, escuta, eu não terminei ainda, calma. Vi também o Senhor assentado no seu trono e todo o seu exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Passa. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe? Eu vi, rei, Deus me mostrou quem é que ia enganar Acabe. Quem é que vai enganar Acabe? Quem que vai enganar? O rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade. Um dizia desta maneira e outro de outra, ou seja, ele está se referindo aos profetas e a Micaías, os 400 que falavam de um jeito e Micaías que falava da maneira de Deus. Uns dizem que é para ele subir, eu estou dizendo que não é para ele subir. Eu vi isso, Deus me mostrou em sonho. O que nós estamos fazendo aqui, Deus me mostrou. Nossa! E mesmo assim Acabe não acreditaram. Passa. Então saiu um quê? Deixa eu te falar uma coisa. Preste bastante atenção. Espírito com E minúsculo, primeiro, pode-se entender que é um espírito maligno, não é o Espírito de Deus, porque se fosse de Deus,
o E estaria maiúsculo. Mas o que eu quero lhe fazer compreender é que esse espírito com E minúsculo se trata também do seu espírito. Porque talvez o que está lhe enganando não é demônio, não é Satanás, é a tua mente e é o teu coração. Jeremias disse que o coração do homem é enganoso. Talvez você ache que já sabe demais. Acha talvez que já conhece o suficiente e você não permite Deus mais falar com você. Ou Deus usar outras pessoas, porque Deus usou a mula, por que não usaria qualquer outro para falar com você? Que triste, irmãos. Mas eu vi, Micaías está falando, eu vi esse espírito e ele se apresentou diante do Senhor. Ele não falou que Deus estava no trono? Pois é, eu vi quando esse espírito apresentou diante do Senhor. É como Jó falou, os filhos dos homens subiram para se apresentar a Deus e quem foi junto também? Satanás. É a mesma coisa. Olha que engraçado, é a mesma coisa. E disse, eu vou enganar Acabe. Irmão, o diabo bate no peito e fala que eu sou dele, que você é dele. Ele fala isso, só que muitas vezes não é verdade. Mas para alguns tem sido. Não é isso que ele fala na Bíblia? Quando ele sai daquela casa, ele fica por lugares áridos e não achando lugar para repousar, ele fala, voltarei para minha? Então ele chama a gente de casa dele. Agora ele só vai retornar se a porta estiver aberta. Se Deus não estiver ocupando aquele lugar. Agora, se tiver mentira e engano, meu irmão, ele não pede nem... Na verdade, ele nunca pediu com licença, porque ele não é educado, né? Ele já entra e destrói de uma vez. Você não pode permitir isso acontecer. Eu vou enganar Acabe. Eu quem? O Espírito. Aí ele diz lá, ó, eu enganarei. Perguntou o Senhor, como que você vai fazer para enganar o rei de Israel? Como? Deus falando, irmãos, com o demônio. Com o espírito mau, ou às vezes o intelecto humano. Como que você vai fazer? Passa e leia para mim, por favor. Como que ele vai fazer, irmão? Eu serei um espírito quê? Tem muita mentira no meio. E que às vezes tem feito parte da tua vida. É por isso que você está assim. Demônio. Que está agindo, que está operando. Permita isso, mas não, irmão. Pelo amor de Deus. Vem para a verdade. Vem para a luz. Vem para o Evangelho. Vem para Jesus. Sai da mentira. Eu vou usar o espírito mentiroso, você na boca deles. De quem? Dos 400 profetas. Micaías está falando o que já tinha acontecido. Que triste, irmão. Será que o homem era de Deus? Você tem dúvida ainda? Não me resta nenhuma. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Por quê? Porque é o que ele queria. Ele queria mentira, ele queria o engano, então não tem como. Eu não posso fazer nada por ele. Passa. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. Esse Senhor pôs, o Senhor permitiu, porque não pode jorrar bênção e maldição da mesma fonte. Então, Deus só permitiu porque Ele queria, realmente. Né? Um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Passa. Então, Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em quem? Olhe para mim, por favor. Ah, você falou que o rei vai morrer? Quem é Zedequias? Zedequias era um dos 400. Você falou que o rei vai morrer? Toma. Se essa moda pega, eu acho que eu já teria levado um monte. Ainda bem que só está na Bíblia. Só que eu vou te falar uma coisa. Presta atenção. Era melhor que você me desse um pontapé. Era melhor que você me desse uma bofetada na cara. Era melhor que você me batesse do que me apunhalasse.
era melhor. Porque às vezes é isso que acontece. As pessoas não reconhecem o que é feito por elas. E na primeira oportunidade que elas têm, elas vão falar mal de você. Elas vão te denegrir, elas vão bater, elas vão cuspir no seu rosto, como fizeram com Jesus. Elas vão te apunhalar. Eu não estou falando de pessoas mundanas. Eu estou falando de pessoas de dentro da igreja. Eu estou falando de pessoas que estão na igreja, que dizem servir a Deus. É desses que eu estou falando. Que triste. Pegaram Micaías e bateram nele. Na cara, tapa. Você falou que o rei nosso vai morrer? Ah, então vem cá que eu vou te mostrar. Porque nós falamos que ele vai vencer. E você está falando que ele vai morrer. Mas vamos ver qual foi o desfecho da história? Passa. Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Rapaz, você pensa que você é quem? Você está achando melhor do que os outros? Porque os outros pastores que passaram aqui nunca falaram que eu fazia errado. Só você está falando? Eu estou falando porque eu tenho coragem de te falar. Eu estou falando porque você teve pastores que mentiram para você. Você teve pastores que enganavam você. Sabe por quê? Porque estavam interessados no seu dinheiro. Estavam interessados nos seus bens materiais. Se Deus não for o dono desta igreja, se Ele não for o sustento desse ministério, o que é que eu estou fazendo aqui, irmãos? Então tem que parar com esse negócio e ir embora. Se eu tiver com medo de perder dizimista, se eu tiver com medo de perder membro, se eu tiver com medo de perder pessoas na minha igreja, eu não posso pregar o evangelho. Eu não posso. E para isso eu tenho que te falar a verdade. Ah, então você está achando que eu sou, que eu quero ser alguma coisa? Então tá bom. Disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia. Você vai ver que aquilo que eu falei vai se cumprir. Meu irmão, presta atenção, o homem de Deus, ainda que ele seja ameaçado, ele não volta atrás. Sabe por quê? Porque ele é homem. Eu me lembro, eu aprendi isso bem no início do meu ministério. Nós fomos abrir uma igreja num bairro, lá em Tangará. O bairro era muito populoso e eu mal sabia que depois de muito tempo eu seria pastor naquela igreja, lá naquele bairro. Fiquei lá 5 anos e Deus me deu vitória lá, irmãos, e foi bênção. Alugamos o salão, Duda, colocou a fachada da igreja, pintou tudo. Um dia anterior da gente inaugurar, quando nós fomos levar as cadeiras, sabe qual foi a recepção? Tinha um papel assim, ó, uma folha A4, escrito assim: se vocês abrirem a igreja aqui no bairro, nós vamos matar vocês. Era o recado. Meu pastor falou assim: agora nós vamos abrir 2. Naquela hora eu entendi. Rapaz, o homem de Deus não pode voltar atrás, ele não pode se sentir, ele pode ser ameaçado, ele não pode permitir que aquela ameaça pare ele. E nós abrimos a igreja. Começou com um pouquinho de membros, depois passou mais 2 pastores, e quando eu fui para lá, ainda foi para o mesmo salão, a qual nós achamos o papel lá na porta, que é o Jardim dos Ipês, vocês conhecem lá. Daquele salão, eu fui para um salão 3 vezes maior, e Deus entupiu aquela igreja de gente. Mas o que o diabo queria? O diabo já queria parar o trabalho antes de começar. Será que às vezes a gente ainda não percebeu que há um espírito mentiroso, que há um espírito do engano, que quer, por exemplo, parar a nossa caminhada com Cristo? E que todos os dias nos tentam. Que todos os dias arruma pretexto, com ideias, com tantas coisas para poder nos parar. Micaías falou assim, ó: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Vai ter um dia que você vai esconder para que as pessoas não te matem. Aí você vai lembrar do que eu falei. Até isso o profeta falou. O profeta deu detalhes para que não houvesse dúvidas. Passa. Aí ele diz assim:
no 25, então disse o rei de Israel, ou seja, Acabe, tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, que é governador da cidade, e a Joás, que é filho do rei. Passa. E direis, assim diz o rei. Quem que é o rei? Acabe. Metei este homem, que é Micaías, na casa do cárcere, ou seja, prenda ele, e angustiai-o com escassez de pão e de água. Não dá nem pão e nem água para aquele miserável, porque ele não fala a verdade para mim. Ele só mente. Só que, na verdade, era o inverso, né? Ele estava falando a verdade, mas o rei não queria ouvir a verdade, ele queria mentira. Não dá nem pão e nem água para aquele miserável. Até que eu volte, olha o que Acabe falou. Prenda Micaías, você já bater nele, né? Bateu muito não, né? Não, deixa para a gente matar ele depois. Prende ele, não dá pão e não dá água. Eu vou em Ramote Gileade, eu vou vencer e eu vou voltar o quê? Eu vou voltar em paz. Passa. Disse Micaías, eu não sei quem é que falou para Micaías. Será que foi algum fofoqueiro? Porque ele não estava junto na conversa. Quem é que falou para Micaías isso aqui, ó? Se voltares em paz, não falou o Senhor Por onde que Deus fala? Só pela verdade. E a verdade está onde? Na palavra de Deus. Não falou o Senhor na verdade Não falou por mim. Quem falou para Micaías o que Acabe tinha dito? O próprio Espírito de Deus, porque ele servia a Deus. Como que ele sabia disso? Ó rei, só tem uma coisa. Você na sua prepotência, você na sua arrogância, você está achando que você vai voltar em paz, né? Se você voltar em paz, Deus não é comigo. Tem que ter para falar um negócio desse. Já que você está dizendo, então peraí, você está me desafiando, então eu vou te mostrar quem é que eu sirvo. Disse mais, ouvi isto vós todos os povos, ou seja, e todo mundo escute o que eu estou falando para vocês servirem de testemunha, como vocês estão ouvindo. Paz. Subiram o rei de Israel, Acabe, e o rei de Judá, Josafá, a Ramote Gileade. Por que eles foram lá? Para pelejar. E aí o que é que aconteceu? Disse o rei de Israel a Josafá, já que Micaías falou que eu vou morrer, eu vou usar de porque o que engana e o que mente é o mesmo que vive com disfarce, porque é o mesmo demônio. O demônio que faz fumar, faz beber, faz adulterar, faz estuprar, faz roubar, faz a mesma coisa. É o mesmo demônio, porque um abismo vai puxando o outro. Já que Micaías falou que eu vou morrer, então agora eu vou tirar as minhas vestes reais, que era a veste do rei. Só que tem um detalhe, Josafá, olha como ele não era amigo de Josafá. Micaías falou que eu vou morrer, só que eu vou disfarçado, eu não vou como rei, para que eles não me descubram, para que eles não me achem. Agora tu, Josafá, você vai com os trajes e as vestes reais, você vai como rei. Qual era o intuito de Acabe? Quem vai morrer? Josafá. E eu vou voltar em paz para desmascarar o que o homem de Deus falou. Espertalhão. Passa. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Começaram a batalhar, começaram a guerrear. Passa. Ora, o rei da Síria, dera ordem aos capitães. Qual que era a ordem? Gente, pelejais, não peleje contra o pequeno e nem contra o grande. Eu só quero que vocês matem o rei Eu só quero a cabeça do rei. Não mata mais ninguém. Então, os homens do rei da Síria entraram na batalha procurando. Cadê Acabe? Cadê Acabe? Cadê Acabe? Eu quero ele. Entraram vidrado. E como que se identificava o rei? Pelas suas vestimentas. Só que ele estava disfarçado. Como que iria descobrir? Tem um jeito, para tudo tem um jeito. Passa.
Nada? Eita glória. Aí, está demorando por causa da Gabi. Vendo os capitães dos carros a Josafá, que era rei de Judá, disseram: este é o rei de Israel. Mas ele não era o rei de Israel, ele era rei de Judá. O rei de Israel era Acabe, que estava disfarçado. Ele é o rei de Israel, portanto a ele se dirijam para o atacar. Vai até ele e pega ele. É ele que nós temos que matar. Passa. Josafá, porém, gritou. Irmão, quando a corda aperta, aí sai o grito. É assim, não é? Qual foi o grito de Josafá? Um grito de socorro. Vai saber se ele falou: Deus, me ajuda, me socorre, senão eu vou morrer. E o Senhor fez o quê? O Senhor socorreu. Sabe por que Deus socorreu ele? Porque Deus não ia deixar o inocente morrer, irmãos. Isaías disse, 54:17, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Se você é fiel, se você é justo, podem fazer o que for. Pega o teu nome, coloca dentro da boca do sapo, o sapo vai morrer seco. Acabou. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque você é alguém de Deus, alguém que Deus guarda, alguém que Deus protege. Deus socorreu e Deus desviou dele o quê? A ira e o furor do exército da Síria. Passa. Josafá, passa. Se nós já lemos. Eita glória, hoje está abençoado. Nada? Ei, Jesus. 2 Crônicas 18:31, é isso? Deixa eu pegar aqui, falar aí. 18:31. Sucedeu, pois, só que você conseguisse me avisa. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem, porém clamou o Senhor e o ajudou, e Deus o desviou dele. 32, diz assim: porque sucedeu que vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo, ou seja, não é ele, deixa ele embora. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco. Pegou um arco, armou, a flecha estava aqui, tirou, colocou. Na sua, diz aqui, 32, 33. Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre a junta e a couraça. Então disse o carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Esse armou o arco tem tradução que disse: ele armou o arco e soltou a flecha, a Deus dará. O que é a Deus dará? Sem rumo. A flecha sai. Algo fantástico. A flecha sai. Volta no 33, no 32. A flecha sai. Cadê a Acabe? Cadê a Acabe? Josafá. Não, não é Josafá, é Acabe. Tiago. Não, é Acabe. Duda. Não, é Acabe. João. Não, é Acabe. Acabe. No meio da couraça, entre as juntas, foi onde a flecha encontrou uma brecha para poder feri-lo. Coincidência? Não. Jesuscidência. Você quer ver? Os capitães, vendo os capitães de carro que não eram o rei de Israel, deixaram de o seguir. Passa. Então o homem entesoou o arco e atirando ao acaso. Não tinha rumo. Não tinha direção. Mas a flecha tinha um nome. Qual era o nome? Acabe. Além do nome Acabe, dentro dela tinha ou estava escrito a flecha da justiça. Deus sempre vai punir e vai agir com justiça, irmãos, trazendo a destruição e fazendo perecer
aqueles que agem com mentira e com engano. Não viva nesse caminho. Não entre por essa história do que muitos contam por aí e que querem fazer você ser igual a eles. A flecha alcançou, matou. E quando ele percebeu, quando ele viu que ele estava ferido, ele vira para o seu servo e disse: tira-me daqui, porque ferido estou. Eu imagino que naquela hora, dona Creuza, que ele olhou e viu o sangue em suas mãos, ele deve ter lembrado do quê? Ele deve ter lembrado da palavra do profeta de Deus. Só que não tinha mais o que fazer. Ele iria o quê? Ele iria o quê? Será? Passa. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Passa. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, defronte dos sírios. Todo mundo viu, irmãos, até a tarde, ele agoniando. Todo mundo até a tarde, isso foi de manhã. Até a tarde ele ficou sofrendo. E quando chegou no fim da tarde, ele morreu. A mentira e o engano sempre vem acompanhado da morte. Prefira ouvir a verdade, prefira ouvir o que Deus está falando, do que o que você quer. Porque nem sempre o que a gente quer é o que Deus tem para nós. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.